Nós vamos ler, eu vou ler a primeira vez. Eu gostaria que você que tiver uma interpretação diferente da minha, lesse para nós depois, tá bom? Qualquer pessoa que tiver uma interpretação diferente, que possa estar lendo também. Diz assim a palavra de Deus no Salmo 47, versículo 1: Batei palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a terra. Ele nos subjugará os povos e as nações debaixo dos seus pés. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Tem alguém que tem uma interpretação diferente da minha? Tem alguém a sua diferente, Luiz? Só o primeiro? Então todos concordam com a minha? Então agora nós vamos ler novamente. E eu gostaria que nós estivéssemos lendo todos em uma só voz o primeiro versículo. Apenas o primeiro versículo. Diz assim: batei palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo. Amém? Amém. Está dizendo assim: batei palmas. A gente, no culto pentecostal, a gente tem mania de ter uma oportunidade de bater palmas, certo? E às vezes quem está na direção fala assim: para a glória de Deus bate palma. Não é assim que acontece? Mas às vezes a gente se dispersa e a palma não vai para Deus. Mas agora, nesse momento, eu gostaria de te convidar a colocar sua Bíblia aberta na cadeira. E você vai bater palma ao Senhor. Mas você não vai parar de bater. Você vai visualizar o trono. Você vai visualizar a Deus, o Todo-Poderoso. Porque eu vou te contar um segredo de Deus para a tua vida hoje. Vou te contar um segredo de Deus para a tua vida hoje que eu observei. Todos aqui são crentes? Todos aqui são crentes? É crente? Não? Mas não é atribulada. Amém? Porque se fosse atribulada, Deus teria parado o culto em função dela. Depois você lê Mateus 20. Que eu vou falar para você em Mateus 20, lá na sua casa você vai ver que Deus teria parado o culto por causa dela. Ela não é atribulada, porque não parou o culto. Então o culto é para você, o culto é para ela. É para abençoar a tua vida, é para trazer exaltação para a tua vida, é para te trazer fortalecimento. Esse culto vai te trazer raízes espiritual. Você precisa ter raiz no Evangelho. Sabe por que muitos crentes já visitaram essa igreja e hoje estão no mundo? Sabe por que você conhece muita gente que um dia andou com Bíblia e que hoje está desviado? Porque não tinha raiz. Não tinha profundidade no Evangelho. Não conhecia Deus face a face. Eu gostaria que você colocasse sua Bíblia na cadeira agora aberta. E eu gostaria que eu não vou poder aplaudir, mas todos irão aplaudir o Senhor. Enquanto eu estiver ministrando, você vai aplaudir a Deus. Comece a aplaudir o Todo-Poderoso agora. Aplauda o Senhor agora. Aplauda o Rei da Glória agora. Aplauda aquele que vive e reina para todo sempre. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. O Deus onipotente. O Deus poderoso. Aplauda o Rei dos Reis. Aplauda o Senhor. Olha para a glória dele agora. Olha para a majestade dele agora.
Senhor, tem certeza? Porque eu era chique, né, pastor Luiz? Eu era chique, cada dia com uma bolsa, não tinha uma sandália sem salto, todas de salto, chique, loira, trabalhava no shopping, você precisava ver. E aí Deus trouxe um homem bem humilde para mim, que vai na minha loja com a roupa toda manchada, e as pessoas falam assim, esse que é o dono da loja. E aí eu tive que ficar simples também, né? Porque senão combina, né? Aí fica feio, né? O casal fica feio. Mas eu era uma pessoa, sempre fui muito temente ao Senhor. E hoje nós temos uma loja, são 3 lojas na verdade, mas a gente não perdeu a raiz, entende? As pessoas brigam com a gente porque a gente não passeia, a gente não gosta. A gente não gosta, a gente poderia apertar um pouquinho e sair passear. A gente não gosta, sabe por quê? Porque o meu prazer é estar aqui, numa igreja inacabada, numa igreja assim. Esse é o meu prazer. O meu prazer está aqui, ó. Isso tem que me dar um prazer. Você está achando que praia, shopping e sei lá mais o que? Nada disso dá prazer para a alma. Sabe o que dá prazer para a alma? É por isso que muitas pessoas batem a cabeça procurando a felicidade e não encontram, porque a verdadeira felicidade está em servir o Senhor. E eu quero trazer uma palavra para você hoje. Como eu disse para os amados irmãos, o meu propósito nessa pregação é criar raízes profundas no Evangelho. Sabe por quê? Quando nós temos raízes, a gente não se desvia. A gente passa luta. Passamos por uma fornalha, irmão. Passamos juntos por uma fornalha 5 meses atrás, a ponto da gente não ter força para orar. Mas Deus é tão tremendo, Deus é tão fiel, que Ele levanta outros para orar por ti. Quando você não aguenta mais, quando a caminhada está difícil, quando o caminho está estreito, ainda que você vai de 4, rastejando, você tem que ir, porque alguém está orando por você. Essa é a família. Essa é a família cristã. Aqui é a nossa casa. Então aqui nós temos prazer. E eu quero trazer uma palavra hoje que tem como tema adoração, um dos pilares da vida cristã. Vamos falar comigo? Adoração, um dos pilares da vida cristã. Se tivéssemos oportunidade, daria para a gente pregar todos os dias do mês de outubro sobre adoração. Todos. Aliás, até o fim do ano. Poderia ter culto todos os dias, que todos os dias teria uma palavra diferenciada. Hoje eu vou trazer uma palavra não técnica. Eu gostaria até de trazer uma palavra técnica, mas hoje não é técnico que eu quero. Hoje é uma coisa simples. Hoje eu quero trazer uma palavra para a sua estrutura espiritual, porque a adoração é um dos pilares da vida cristã. Quem sabe o que é pilar? Quem sabe o que é pilar? Pilar é isso aqui, ó. Isso aqui sustenta a igreja. O prédio, estou falando do prédio. Isso aqui com certeza tem aqui. Tem aqui. Tem outro lá na ponta, tem outro lá, tem aqui. Eu não sei onde tem. Mas com certeza aqui tem um pilar. Aqui tem outro pilar. São esses pilares que vão sustentar o prédio. Amém? Isso que é pilar. E na vida cristã não é diferente. Existem pilares da vida cristã. E um dos pilares é a adoração. Outro pilar, a gente poderia enumerar vários, mas um deles é a adoração. Não vou nem falar de outros. Adoração. E esse texto, ele começa assim:
Batei palma, todos os povos. Aclamai a Deus com voz de triunfo. Gente, triunfo é algo grandioso, é algo sobrenatural, é algo grande. Não é uma coisinha simples. E às vezes acontece isso. Na hora da oportunidade, as pessoas batem aquela palma tão chué. Mas a partir de agora eu quero te convidar a você mentalizar o reino de Deus, a você trazer à sua mente a soberania de Deus. E quando tiver a oportunidade, você ora: Senhor, usa essa pessoa com poder e com glória, e aplauda o Senhor, aplauda a soberania de Deus, aplauda o poder de Deus. Por que eu estou te dizendo isso? No versículo 2, se você está com a sua Bíblia aberta, ele vai te explicar por que você tem que aplaudir a excelência de Deus. Porque Deus está aqui, meu amor. Deus está aqui. Eu creio na presença do Altíssimo aqui nesse lugar. E olha que esse texto vai dizer que Ele é rei. E mesmo Ele sendo rei, Ele veio aqui. Ele veio aqui. Louvado seja Deus. O versículo 2 diz assim: porque o Senhor Altíssimo é tremendo e rei grande sobre toda a terra. Olha, meu irmão, minha irmã, olha que texto forte. Eu vou ler novamente, ó. Porque o Senhor Altíssimo. Você sabia que o seu Deus é o único Deus que reúne multidões nesse mesmo momento? Não existe outro. São milhões e milhares de igrejas, e eu não posso ser prepotente e achar que Deus está só aqui, porque se eu pensasse que Deus está só aqui, o meu Deus seria muito pequeno, certo? Ele não está só aqui, Ele está em outras igrejas. Todo aquele que adora o nome do Senhor, Ele se faz presente. E aí não tem nada a ver com doutrina. Deus vai trabalhar segundo a vontade dele na vida de cada um. Pode ser a igreja mais simples que for, se invocar o nome do Senhor, o Senhor vai estar ali e vai haver conversão. Ainda que Deus depois tire a pessoa de lá, mas vai haver conversão. Amém? Então o versículo 2 diz assim: porque o Senhor Altíssimo é tremendo e rei. Amado, deixa eu te falar uma coisa. Quem aqui conhece o prefeito? Alguém conhece o prefeito? Você chega na frente do prefeito de qualquer jeito, até a roupa você dá uma caprichada, até o seu cabelo você vai arrumar. Alguém aqui conheceu o nosso ex-presidente Jair Bolsonaro? Algumas pessoas conheceram ele. Alguém conheceu? Eu conheço pessoas que conheceram Jair Bolsonaro. Alguém conhece o prefeito Lula? Presidente Lula? Quanta gente vai se apresentar diante dele, que no caso ele está como rei do Brasil. Aqui no Brasil não tem rei, amém? Mas o presidente é como se fosse o rei, amém? Amém, Luiz? Tá certo? Ok? Ele é o presidente, mas seria como rei da nação, certo? A gente não vai de qualquer jeito na presença do presidente. A gente se prepara, a gente se programa, a gente elege o que a gente vai falar com ele. Amém, meu irmão? Amém? Assim é na presença do nosso Deus. Nós precisamos atrair para dentro da nossa igreja o fervor. Nós precisamos estar ligados numa mesma fiação, para que quando o fogo descer, o fogo contagiar toda a igreja. Precisamos estar numa mesma sintonia, ninguém querendo ser mais que ninguém, porque nós somos um corpo, o corpo de Cristo, o corpo ele tem vários membros, e você é um dos membros. Eu sou um dos membros do corpo de Cristo.
vai se aproximar da presença do Senhor, a gente não pode entrar de qualquer jeito na presença do Rei. Ele é o Rei. E aí a gente precisa praticar uma disciplina severa na hora do culto. Precisamos ensinar as crianças essa disciplina. Eu me lembro que quando meus filhos eram pequenos, vai aqui uma dica para quem tem filho pequeno, porque eu já sou vovó, né, gente? Todos sabem, né? Eu já sou vovó. Eu tenho Július de 32 anos e tenho uma Július de 21, 25 anos. Mas quando os meus filhos eram pequenos, do tamanho dessa menina, eu não ia para a igreja para ouvir a pregação, sabia, irmã? Tainara, né? Eu ia para cuidar dela, porque ela tinha que estar na igreja. Ela precisava estar na igreja. Eu precisava ensinar o caminho para ela. E nem sempre eu conseguia me alimentar. Mas o alimento eu buscava quando eles iam para a escola. O alimento eu buscava quando eu estava só dentro de casa. Aí eu ia orar. Quando eles dormiam, aí eu ia buscar a face do Senhor. Amém? Então, você que é mãe, você que é pai, trouxe o filho, amém. Mas dê atenção para ele, orienta ele em casa e dê atenção para ele, para que não chame a atenção dos demais irmãos. Eles precisam ser ensinados na presença do Senhor. Mas quando entrarmos na presença do Rei, precisamos nos concentrar e ver o que o Senhor quer trazer para a igreja. Qual é o alimento? Qual é o maná? Você não pode sair da igreja sem se alimentar daquilo que Deus tem, porque Deus tem um alimento para essa igreja. Deus tem um sustento para essa igreja. Certa ocasião, há 15 anos atrás, eu estava numa igreja muito grande no Rio de Janeiro, e ali eu estava assistindo aquele culto, uma igreja muito bonita, e eu tive uma visão linda. Aquele altar maravilhoso, e eu via correndo para lá e para cá, para lá e para cá, anjos que pegavam a palavra e ia direcionando para cada um, vai direcionando uma palavra. É por isso que você tem que estar ligado, é por isso que você tem que almejar o maná que vem de Deus, porque o maná que vem é aquilo que você precisa, é aquilo que você precisa alimentar a tua alma. Você não pode sair da igreja sem alimentar do poder de Deus, porque amanhã vem a prova, amanhã vem os problemas, e quando eles surgirem, você vai falar assim: eu sou mais que vencedor, porque quem peleja as minhas guerras é Ele, quem peleja as minhas guerras é Ele. Mas se você não se alimentar daquilo que Deus tem, no outro dia, a primeira coisa que você vai fazer, quando você voltar à sua vida normal, é se desiludir. E aí vem o desânimo, e aí vem o cansaço, e aí vem a frustração. Glória a Deus, aleluia. Versículo 4 diz assim: escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem Deus amou. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho orado muito sobre isso na minha vida, porque eu entendi que eu sou herança de Abraão, eu sou herança de Jacó, e há uma promessa para a minha vida, há uma promessa para a tua vida. Você não caiu aqui de propósito, você é um escolhido de Deus, você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus, chamado para adorar e para servir aquele que vive e reina para todo sempre. Você tem uma herança que foi dada por Deus lá nos nossos antepassados. Nós somos filhos de Abraão, herança de Abraão, e as bênçãos de Abraão estão sobre a nossa vida. E o versículo 6 diz assim: cantai louvores a Deus, cantai louvores
Aqui está o seu segredo. Aqui está o meu segredo. Aqui está o segredo do crente. Adoração. Precisa orar? Precisa, é outro pilar. Precisa ler a Bíblia? Precisa, é outro pilar. Precisa ter comunhão com a igreja? Precisa, é outro pilar. Precisa dizimar na casa do Senhor? Precisa, é outro pilar. Precisa ser batizado nas águas? Precisa, é outro pilar. Mas um dos pilares da vida cristã: louvor e adoração. E é por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, que nós precisamos praticar